Bom dia a todos, todas que nos escutam essa manhã para esse simpósio que acontece hoje e amanhã de manhã, cujo tema é As Imagens do Brasil, Quantos Espelhos. Esse simpósio foi pensado no contexto dessa celebração do bicentenário da independência do Brasil, e foi organizado pela professora Celeste Ribeiro de Souza, que eu muito agradeço desde já, e tem um objetivo, no âmbito também do trabalho do nosso grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento, tem o objetivo de discutir as imagens literárias que espelharam o Brasil em diferentes perspectivas culturais, desde a literatura alemã, francesa, japonesa, norte-americana, russa, italiana, africana e certamente também indígena. Então, vai ser um mosaico muito interessante que vários especialistas nos vão apresentar nesses 2 dias acerca da imagem do Brasil que foi construída nessas tradições literárias que estão presentes na própria cultura brasileira. Eu gostaria também de agradecer todos os pesquisadores e as pesquisadoras que vão participar desse evento, a professora Mariana Holmes, a professora Priscila Giacomazzi, a professora Maria Clara Bonetti Paro, a professora Aurora Bernardini, a professora Neide Nagai, a professora Daniela Montian, a professora Tânia Macedo e o professor Eduardo Almeida Navarro. Eles vão compor, junto com a professora Celeste, esse quadro, e eu espero que todo mundo possa se beneficiar dele, e gostaria também de agradecer a pessoa do Sérgio e da Larissa, os nossos técnicos do Instituto de Estudos Avançados, que nos auxiliam na realização desse evento. Então, em nome do nosso grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento, desejo a todos um bom proveito e passo a palavra à professora Celeste. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Então, eu vou começar. A minha fala leva como título a pergunta imagologia ainda? E tem caráter introdutório, com a incumbência de oferecer um contexto às outras 9 apresentações que se seguem hoje, amanhã e depois de amanhã. Todos sabemos que neste ano de 2022 se comemora o bicentenário da independência do Brasil. Comemora-se a independência de um país diferenciado em pleno continente americano, rodeado pela Hispano-América e também, de algum modo, ao norte pela Anglo-América. Uma diferença que o presidente da Argentina, senhor Alberto Fernandes, em 9 de junho de 2021, no encontro com o primeiro-ministro da Espanha, definiu com as seguintes palavras: os mexicanos vieram dos astecas, os peruanos dos incas, os brasileiros da selva e os argentinos dos barcos. Apesar da jocosidade mordaz impregnada na declaração, os brasileiros genuínos vêm mesmo da selva. São os povos nativos da floresta. Mas depois de 500 anos, a maioria das pessoas continua a se esquecer disso, de tal forma que, ao longo do tempo, foram sendo criados inúmeros desenhos, imagens várias, para dar um rosto ao país chamado Brasil. Um rosto, uma identidade, que, contudo, se move em processo incessante. Há 200 anos, em 7 de setembro de 1822, surgia oficialmente no cenário mundial um novo país chamado Império do Brasil. O Brasil, como país um dia colonizado, após sua independência de Portugal, trabalhou para construir uma literatura que lhe emprestasse identidade nacional, que desse corpo ao seu novo status político. Uma literatura, portanto, original, diferente daquela da metrópole e das demais europeias. Assim exigiam até simpatizantes estrangeiros da causa brasileira, tais como o francês Ferdinand Denis e também os portugueses Almeida Garrett e Alexandre Herculano.
Mas os criadores dessa imagem nacional tinham, é certo, os olhos postos na paisagem física e humana que eram singulares, mas ao mesmo tempo tinham os olhos postos na cultura, na literatura europeia. Também se alimentavam dela. Estavam enredados numa espécie de círculo vicioso de que não conseguiam libertar-se. Um embate singular que viria a se repetir em outras circunstâncias na Semana de Arte Moderna, em 1922. Um embate entre a universalidade propalada pelas vanguardas europeias e a reafirmação da identidade nacional brasileira. Nas circunstâncias da independência, a primeira autoimagem do Brasil veio a ser criada por José de Alencar, que, inspirado por uma lenda de 1611, escreveu o romance Iracema, em que o primeiro brasileiro é o herdeiro genético de um português, Martim, e de uma nativa, Iracema, habitante de belas e quase paradisíacas florestas. Registrava-se assim o que se considera o mito fundador da nacionalidade brasileira. No entanto, com o tempo, a construção dessa autoimagem não parou de se diversificar. Além das raízes étnicas do novo país, também o chamado locus rural, o interior, o espaço desconhecido do sertão, as fronteiras longínquas do país, merecerão igualmente registros literários, e também o espaço urbano, todo ele praticamente centrado nas regiões litorâneas. Sérgio, o slide 1, por favor. É isto que ensina José Aderaldo Castelo nos 2 volumes de Literatura Brasileira. O locus rural foi tematizado de modos diversos, por exemplo, pelo Visconde de Toné, em Inocência, por Euclides da Cunha, em Os Sertões, por Graça Aranha, em Canaã, por Graciliano Ramos, em São Bernardo, por Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, por Francisco Dantas, em Os Desvalidos. O locus urbano mereceu a atenção, por exemplo, de Manuel Antônio de Almeida, em Memórias de um Sargento de Milícias, de Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Aloísio Azevedo, em O Cortiço, de Ana Miranda, em A Boca do Inferno, e agora em 2022, de Régis Bonvicino, com a obra Nova Utopia. Entretanto, há escritores que vão além deste modo, digamos, estanque de configurar o Brasil. Há uns poucos escritores que iluminam o país com a apresentação simultânea de muitas diversidades, problematizando origens étnicas, junto com o Brasil rural e o Brasil urbano. Entre eles evidencia-se Mário de Andrade e seu Macunaíma, um caleidoscópio de diversos espaços geográficos, rurais, urbanos, de diferentes épocas, de lendas indígenas, folclore de origem africana, canções de origem ibérica, tradições portuguesas, etc. Também Darcy Ribeiro, no romance Maíra, põe em contato brancos, índios, mestiços, missionários jesuítas, missionários protestantes estrangeiros, evangélicos, garimpeiros, políticos, policiais, habitantes cosmopolitas das capitais, cientistas estrangeiros, criando assim uma série de dissonâncias articuladas entre as várias mundividências. Também aqui o Brasil surge como um pleno de diferenças. Estas são apenas a ver pelas histórias da literatura algumas das mais significativas produções literárias brasileiras, mas suficientes para mostrar como a autoimagem poética do Brasil prima pela fragmentação. Investigações desta problemática, sem nomearem de modo explícito o terminus imagologia, podem ser encontradas, por exemplo, nas revistas da Abralic e nos anais dos congressos da Associação Brasileira de Literatura Comparada. Todavia, um estudo amplo da construção dessa autoimagem em relação com as heteroimagens, no âmbito estrito da literatura comparada, penso,
está por fazer. Mas antes da criação de uma autoimagem identitária, o Brasil já era conhecido na Europa, através de outras configurações, urdidas por portugueses, alemães e franceses, depois por italianos, japoneses e tantos outros povos, viajantes e imigrantes, sem esquecer a singularidade dos africanos e dos indígenas. Imagens essas que foram incorporadas aos respectivos sistemas literários e mesmo culturais, e aí se mostram até hoje, com todas as consequências trazidas pelas leituras de tais obras nos tempos que correm. O presente simpósio, além de pretender estimular o debate em torno desta temática, tem por objetivo oferecer, sobre o assunto, investigações no campo da literatura stricto sensu, de uma perspectiva imagológica, de modo propedêutico e, por isso, ainda assistemático, focalizando textos poéticos que, por sua natureza, como disse, não são descartáveis, quer dizer, resistem ao tempo. Dá-se aqui ênfase a produções de literaturas estrangeiras, porque os primeiros rostos inventados por o Brasil foram criados lá fora. As imagens literárias do Brasil tecidas pelos portugueses e também espanhóis, com certeza merecem por si só um simpósio sobre o assunto. Sobre esta temática, leia-se, por exemplo, o slide 2, por favor, o livro do jornalista português Carlos Alberto Gonçalves Fino, publicado no finalzinho de 2021, reverberando em 2022, intitulado Portugal, Brasil, Raízes do Estranhamento, um estudo exaustivo dessa complexa e polêmica matéria. E agora, em 16 de setembro, o slide 3, por favor, surgiu o belíssimo artigo do advogado e sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, com o título O colonialismo não é uma condição do passado, é uma condição do presente, publicado na revista A Terra é Redonda, que está online. Neste artigo, o autor refere-se a 3 imagens distintas do Brasil. Uma, por ele herdada da cultura portuguesa, outra adquirida na Universidade Americana de Yale e outra vivenciada numa favela do Rio de Janeiro. A criação dos rostos, dos retratos, das imagens e espelhos de países ou de povos, plasmados em textos poéticos, recebeu a atenção da academia no âmbito da literatura comparada, numa vertente a que se veio a dar o nome de imagologia literária, que hoje tem a ambição de identificar, analisar e desconstruir os estereótipos que, porventura, ainda subsistem e impedem o diálogo pacífico entre pessoas e povos. Enquanto em 1927 já se falava em imagens nacionais na Sorbonne, no Brasil, a institucionalização da disciplina literatura comparada só vem a ocorrer entre 1950 e 1960, mas sem menção à imagologia. O primeiro manual brasileiro, o slide 4, por favor, intitulado Literatura Comparada, é publicado por Tasso da Silveira, em 1964, na esteira das propostas do francês Paul van Tighem. Mas nenhuma palavra sobre imagens ou imagologia. 22 anos depois, em 1986, o slide 5, Tânia Franco Carvalhal publica o segundo manual de literatura comparada de autoria brasileira, igualmente com o título de Literatura Comparada. Neste livro já se encontra, ainda que de modo breve, menção à imagologia, no final do primeiro capítulo, com o título Grandes Escolas. Sobre imagologia é dito o seguinte:
A investigação comparativista na Alemanha atualmente volta-se para estudos de imagologia, de casos fronteiriços e de relações literárias, tendo, entre outros centros, desenvolvido esses estudos nos setores comparatistas de Aachen e Bayreuth. Tânia Carvalhal refere-se a duas universidades alemãs com centros de literatura comparada, onde a imagologia chegou a ocupar um lugar de destaque. Bayreuth, com Alois Firlacher, hoje com 95 anos, e Aachen, Aix-la-Chapelle, em francês, com Hugo Diesering, falecido em 2020. Em Bayreuth, a literatura comparada funcionava como coadjuvante da germanística. Já em Aachen, as várias literaturas deveriam ser examinadas de uma perspectiva supranacional. Afinal, a literatura seria uma arte universal, cujo instrumento artístico seria a palavra. A história da comparatística de Aachen, slide 6, por favor, está registrada no livro de Horst Schmidt, o Programa de Comparatística de Aachen, Hugo Diesering e sua versão imagológica da literatura comparada, de 2018. Um livro que está resenhado na revista da Abralik, que está online. Basta procurar pelo Google. 11 anos depois da publicação da Tânia Carvalhal, isto é, em 1997, o slide 7, aparece no mercado um terceiro manual, igualmente intitulado Literatura Comparada, de autoria de Sandra Nitrini. Neste livro, contudo, não há nenhuma referência à imagologia. O primeiro livro sobre imagologia literária publicado no Brasil, o slide 8, vai surgir apenas em 2004, com o título Do Cá e do Lá, Introdução à Imagologia. Todavia, embora não no âmbito dos estudos literários, considerados stricto sensu, é possível descortinar estudos imagológicos a respeito do Brasil já em 1954. O slide 9, no livro O Caráter Nacional Brasileiro, de Dante Moreira Leite, um psicólogo social, ou no livro de 1958, o slide 10, Visão do Paraíso, do historiador Sérgio Buarque de Holanda, duas referências nos estudos da cultura brasileira. Em O Caráter Nacional Brasileiro, Dante Moreira Leite faz um grande levantamento dos chamados intérpretes do Brasil, isto é, dos autores e das obras de brasileiros que procuraram explicar o Brasil, ressaltando nesse processo uma série de autoimagens. O objetivo de Dante Moreira Leite, porém, é mostrar que essas autoimagens não são suficientes para captar o caráter do povo brasileiro ou a psicologia da nação. Já Sérgio Buarque de Holanda, em Visão do Paraíso, foca o imaginário do colonizador europeu, em particular o do espanhol e do português do final da Idade Média e do início da Renascença, e suas conexões com os chamados mitos da conquista, ou seja, os mitos greco-judaico-cristãos, Paraíso Terreno, Jardim das Hespérides, Velocino de Ouro, Faunos, Sátiros e o mito de São Tomé, o Sumé. Muitos anos depois, em 2000, slide 11, a filósofa Marilena Chauí publica Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária. Neste livro, a autora faz uma crítica implacável à imagem ufanista do país. Escreve ela: o Brasil foi instituído como colônia de Portugal e inventado como terra abençoada por Deus, a qual, se dermos crédito a Pero Vaz de Caminha, Nosso Senhor não nos trouxe sem causa, palavras que ecoarão nas de Afonso Celso, quando 4 séculos depois escrever: se Deus aquinhoou o Brasil de modo especialmente magnânimo, é porque lhe reserva alevantados destinos. Nesse mesmo ano de 2000, slide 12, vem a público o texto Hello, Brasil, do escritor e psicanalista italiano Contardo Caligaris, radicado no país.
Diz ele: se os brasileiros podiam falar do Brasil como se fossem estrangeiros, é que de alguma forma, Brasil, o das suas diferenças, devia ser algo mais ou algo menos do que um traço identificatório fundando a filiação nacional. Pois um tal traço normalmente não se discute, assim como normalmente um sujeito não discute o seu sobrenome. Em 2009, slide 13, é publicado o estudo de Janaína Cordeiro Freire com o título Identidade e Exílio em Terra Estrangeira, uma análise do filme Terra Estrangeira, de Walter Salles e Daniela Thomas, de 1995. Diz Freire que o Brasil, no filme, não preserva núcleos centrais de cultura ou brasilidades, e afirma um país híbrido, controverso, de limites e fronteiras frágeis, onde a inscrição no mundo atual distancia-se de referências ou afiliações culturais latino-americanas, terceiro-mundistas, engessadas, e redimensiona o tema da identidade, não em termos de atraso ou modernidade, periferia ou centro, mas de atraso e modernidade, periferia e centro. Ainda nesse mesmo ano de 2009, slide 14, o economista Eduardo Gianetti da Fonseca publica O Elogio do Vira-Lata, um ensaio em que defende a suspensão do antagonismo entre civilizado e superior e primitivo ou inferior, entre Homo faber e Homo ludens. O ensaio da coletânea, que leva o mesmo título, é arrematado com a seguinte frase de Nietzsche: as grandes épocas de nossa vida são aquelas em que temos a coragem de rebatizar o nosso lado mau de nosso melhor lado. Em 2015, slide 15, vem a público o livro de Lilia Schwartz, antropóloga, e Heloísa Starling, historiadora. Brasil, uma biografia. Aqui escrevem as autoras: entre o que se é e o que se acredita ser, já fomos quase tudo na vida. Brancos, negros, mulatos, incultos, europeus, norte-americanos e BRICS. Gênero de deslocamento tropical do famoso ser ou não ser. No Brasil, não ser é ser. Ou então, nas palavras de Paulo Emílio Salles Gomes, essa seria a penosa construção de nós mesmos que se desenvolve na dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro. Neste ano de 2022, em 28 de abril, slide 16, o cientista político Bernardo Recupero apresentou no segundo seminário do programa de pós-graduação em ciência política o texto Entre Ariel, Caliban e Próspero, dilemas da identidade latino-americana pensados a partir do Brasil. Um título que se autoexplica e que está no YouTube. E neste mesmo ano de 2022, agora em agosto, slide 17, acaba de ser lançado o livro O Sequestro da Independência, uma história da construção do mito de 7 de setembro, de Lilia Schwartz, Carlos Lima Júnior e Lúcia Stumpf. Mas como foi criada a primeira imagem, o primeiro espelho do Brasil na literatura? Antes de os escritores brasileiros se preocuparem com a construção da autoimagem nacional, o território brasileiro já tinha sido objeto de várias tentativas de identificação. Os povos que o haviam visitado, em particular os portugueses, os alemães e os franceses, já lhe haviam plasmado uma imagem, uma heteroimagem, que registraram em textos, depois publicados em seus países de origem,
alguns deles bastante divulgados. Os dos portugueses, por motivos econômicos, permaneceram secretos por um bom tempo. Estamos falando dos cronistas Pero Vaz de Caminha, Pero Magalhães Gandavo, Gabriel Soares de Souza, Ambrósio Fernandes Brandão. Mas nos territórios de língua alemã, já em 1515, vem a público um pequeno texto de autor desconhecido com o título Nova Gazeta da Terra do Brasil. E em 1557, o slide 18, por favor, Hans Staden, que havia sido prisioneiro dos índios Tupinambá, publica em Marburg um livro com um título bem comprido, traduzido para o português simplesmente como Duas Viagens ao Brasil. Entre os franceses, slide 19, André TV, um franciscano, faz publicar em 1558 As Singularidades da França Antártica. Refere-se ele à Baía da Guanabara, à época colônia francesa. E em 1578, o slide 20, Jean de Lery, um integrante de um grupo de viajantes à França Antártica, faz também publicar o livro Viagem à Terra do Brasil. E o fluxo dos viajantes continuará, e com eles surgirão mais descrições das novas terras que os europeus irão ler. As primeiras imagens do Brasil vão sendo assim construídas e divulgadas por europeus junto a outros europeus. Alguns, circunstancialmente, acabarão por visitar o Brasil ou para cá imigrar, aqui fixar residência e aqui formar famílias, as quais constituirão futuros habitantes da terra, cujos imaginários absorverão a priori as primeiras imagens da nação, formatadas por seus antepassados, fora do país, as quais passarão a ser consideradas autoimagens, mas que, na verdade, constituem fenômenos mais intrincados. O que se pode perceber nessas autoimagens do Brasil, conforme escrevo no artigo A Imagologia no Brasil, primeira tentativa de sistematização, que está online, é que elas, no começo, remetem à ideia do paraíso, o que, aliás, é compreensível, pois durante toda a Idade Média se havia acreditado que o paraíso existia de fato em algum lugar da Terra, talvez na Índia. Não tendo sido lá achado, as probabilidades de se encontrar o Éden na América, a última parte terrestre a ser desbravada, eram altíssimas. E diante de uma paisagem tão luxuriante, tão inusitada, os europeus viram-se sem códigos linguísticos adequados para sua tradução, pelo que, para lhe dar forma, passam a recorrer ao mito judaico do Jardim do Éden e aos mitos da Antiguidade Clássica, e depois ao mito do Eldorado, o paraíso das riquezas. Os traços gerais dessa arqui-imagem do Brasil estarão assim associados, num primeiro momento, a um espaço fertilíssimo e riquíssimo, de clima ameno em eterna primavera, ocupado por gente primeva, próxima do primeiro homem adâmico. Este substrato, de uma forma ou de outra, dificilmente abandonará o cerne das metamorfoses, quer dizer, dos imagotipos, no jargão da imagologia, que as imagens do Brasil irão sofrer. Aquelas existentes no âmbito da língua alemã, por exemplo, podem ser investigadas, quer no campo da literatura dos viajantes, quer no campo da literatura dos exilados, quer no campo da literatura da imigração, quer também na literatura alemã canônica. Sobre esse assunto, vários projetos foram concluídos e vários estão em andamento. Muitos autores de língua alemã, considerados canônicos, já estudados ou não, teceram imagens do Brasil em suas obras. Para além das imagens paradisíacas, constroem também imagens distópicas. Contudo, na polarização estabelecida, fica-se longe de captar as múltiplas facetas de um país tão complexo em todos os sentidos. Tanto quanto sei, talvez o passo inicial do estudo sistemático de heteroimagens literárias relativas ao Brasil, slide 21,
seja o livro de 1996, Retratos do Brasil, Heteroimagens Literárias Alemãs. Nessa investigação surgiram, de um lado, imagens ligadas ao espaço, quer físico, quer psicológico, quer mítico. De outro, imagens humanas de índios, de imigrantes, de brasileiros. O espaço físico aparece associado à fertilidade da terra primeva e às belezas naturais exuberantes, e a presença de riquezas minerais incomensuráveis aponta para a lenda do Eldorado, uma terra imaginária muito rica em ouro, prata e pedras preciosas. Imagina-se que a posse desses tesouros traria embutida a felicidade. O Brasil também é retratado como um refúgio, onde é possível gozar de liberdade, quer seja ela política ou social, porque no Brasil ninguém conhece o passado de ninguém. Mas o Brasil também surge configurado como um lugar infernal, como locus hórridos, principalmente em sua face urbana, em oposição ao locus amenus. Da perspectiva humana, os índios surgem configurados como seres nobres, seres puros, mas também como gente primitiva e estranha. Os estrangeiros apresentam muitas nacionalidades diferentes: alemães, portugueses, dinamarqueses, japoneses, italianos. Todos, menos aqueles que falam alemão, são exploradores do país. Nas obras investigadas, apenas os imigrantes de idioma alemão conseguem trabalhar com o tripé ideal: progresso, economia em desenvolvimento e proteção ao meio ambiente. Os brasileiros adquirem visibilidade como gente negra, mulata, primitiva, inculta, mística e irresponsável. Tais imagens são criadas em diferentes graus poéticos. Algumas são linguisticamente bastante elaboradas, na tentativa de ultrapassar os limites do significado de cada palavra, quer dizer, estão assentes em metáforas e comparações de ordem variada, em contrastes inesperados e contundentes. Com certeza, os escritores de língua alemã que retratam o Brasil o fazem a partir de sua própria perspectiva cultural, e assim dão forma à alteridade essa que, no fundo, não é senão a projeção da própria identidade, que não consegue entender o outro em sua especificidade, neste caso, a realidade brasileira. Ou seja, nos espelhos construídos estão seus próprios sonhos e suas próprias sombras, seus paraísos imaginários ou infernos particulares. Contudo, este paradigma imagológico, esta polarização entre paraíso e inferno, conforme minhas investigações, é superado, por exemplo, slide 22, pelo poeta alemão Ulrich Beil, hoje com 64 anos, em particular num poema intitulado em inglês Night Thoughts, publicada em 2000, na antologia intitulada A Caminho da Imensidão, Primeiros Poemas do Novo Milênio. Neste poema, Beil tece relações entre o passado e o presente, entre a velha cultura europeia e a suposta absolutamente nova cultura do mundo novo, entre o conhecido e o desconhecido, entre o presente e o futuro, entre a Alemanha e o Brasil, no fundo, entre o eu e o outro. O saber, acrescido pelas experiências da viagem, acaba todo interconectado. A cultura europeia, mitologia grega, alquimia, Idade Média e a realidade brasileira, exotismo, esmeralda, palmeiras, calor intenso, arranha-céus, bancos gigantes, criminalidade e modernidade, acabam formando um grande amálgama, porque, no fundo, os elementos exóticos não passam de criações europeias do tempo das grandes descobertas e da colonização do país. E os símbolos da modernidade pertencem, em geral, ao mundo globalizado, são semelhantes em qualquer lugar. No poema de Beil, o Brasil surge não mais como periferia, como o outro, tal como no velho paradigma. O Brasil é agora, simplesmente, uma parte equânime do todo. Mas há muitos outros escritores de língua alemã que pontuaram o Brasil em seus textos literários. Sem dúvida, as pesquisas imagológicas no âmbito da literatura em nosso tempo são indispensáveis para se entender e ou aceitar não só o próprio e o alheio,
mas também e sobretudo o modo como o próprio e o alheio se articulam, interligam e interagem nos textos poéticos, textos que não caducam. Afinal, conforme Lacan, em O Estádio de Espelho, a identidade de um indivíduo, e eu diria de um grupo, de uma nação, de um país, organiza-se dentro de um processo relacional e contínuo. Platão já tinha apontado no Sofista que o ser e o outro penetram através de todos e se penetram mutuamente. Nas felizes palavras de Leslie Barbizan, em Semânticas, tudo se especifica quando relacionado com o outro. Assim, ainda as discussões sobre identidade nacional, ainda a imagologia, a despeito do avanço das pesquisas cosmológicas, com o novo telescópio James Webb, a mostrarem a Terra em meio a um universo cheio de outros astros, cada vez mais próximos. Muito obrigada. O slide 21, por favor. Voltamos a informar que as perguntas estão programadas para o final do bloco e devem ser endereçadas para iea@usp.br. Neste momento, nós vamos ouvir a Mariana Holmes falar sobre a austríaca Paula Ludwig e seu encontro com o Brasil. Mariana Holmes é doutoranda em literatura alemã pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, com pesquisa sobre a poeta austríaca Paula Ludwig, exilada no Brasil. É mestra em literatura alemã em 2019, pela mesma instituição, com dissertação sobre o escritor austríaco Stefan Zweig e sua obra memorialística. Mariana Holmes é membro do grupo de pesquisa Relibra. Mariana, então, passo-lhe a palavra por 30 minutos. Obrigada, Celeste. Eu vou colocar minha apresentação, peço um minutinho. Olá, então bom dia a todas, todos que integram esse evento e nos assistem. É um prazer me juntar a vocês para apresentar minha pesquisa de doutorado em andamento, como a Celeste falou, sob orientação da professora Celeste Ribeiro de Souza. Agradeço a ela e as pessoas que colaboram no Instituto de Pesquisas Avançadas da USP, no grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento e Relibra, pelo convite e pela acolhida nesse simpósio. Nessa comunicação, compartilharei uma análise de textos da poeta austríaca Paula Ludwig, que transmitem imagens relacionadas ao país de refúgio. Com o estudo dessas imagens literárias, nosso objetivo foi identificar a perspectiva e a experiência da autora com relação ao Brasil, manifestas em sua obra, produzida no exílio no país entre 1940 e 53. Nessa apresentação, sobre os aspectos elencados por Isabella Kessler oferecem uma perspectiva para as seguintes análises textuais a serem compartilhadas aqui. A literatura em língua alemã do exílio é produto da ruptura violenta da evolução literária na Alemanha e na Áustria e da fuga e concomitante exclusão dos autores de seus respectivos países de origem. Alemanha, a partir de 1933, e Áustria, após a anexação do Terceiro Reich em 1938. Trata-se de uma literatura de resistência, no sentido mais amplo da palavra, política, literária e artística. A instauração de um regime anti-intelectual, anti-libertário, anti-liberdades individuais, em suma, absolutamente antidemocrático, o nacional-socialismo. Chama a atenção nesse excerto o movimento de delimitação dos pontos geográficos e históricos aos quais essa literatura se refere, que ganha amplitude em sua motivação, a resistência. Seria válido acrescentar ao caráter de resistência dessa literatura também os sentidos psicológico e social,
pois ela tematiza, além de crimes políticos e dos desafios da fuga, a reinvenção de si e a problematização aguda da relação com a alteridade e o confronto com a própria alteridade, investigando literatura de viajantes, poetas exiladas, pessoas exiladas e imigrantes de língua alemã no Brasil, cujas obras tematizam esse encontro com o país. A professora Celeste Ribeiro de Souza analisou representações que manifestam uma oscilação entre o fascínio pela natureza tropical e o horror de uma mata selvagem que o europeu desejaria explorar e domar. A pesquisadora conclui: a imagem fantasiosa do Brasil, plasmada à semelhança da apresentação tradicional do Jardim do Éden ou do Eldorado, desdobra-se, por contiguidade e expansão, em uma atmosfera psicossocial permeada pelas mesmas características hiperbolizantes que determinam a configuração da natureza brasileira. Tais características sugerem um ambiente especial, onde há a sensação de liberdade e paz por parte dos personagens examinados. Trata-se de um ambiente onde é possível ao indivíduo ser em toda sua plenitude, à semelhança do homem edênico ou do homem da Idade de Ouro. Na pesquisa da professora, entre os escritores exilados estão Ulrich Becher, Bertolt Brecht, Alfred Döblin, Günther Eich, Paul Zech. Apenas Becher exilou-se no Brasil. Os demais visitaram o país ou retrabalharam à distância as ideias e informações disponíveis em bibliotecas europeias. Alessandra Chinina observa algo semelhante no estudo de poesia austríaca no exílio. Cito tradução minha. O exílio como status permanente traz consigo um chamado olhar duplo, que ajuda a ultrapassar fronteiras. Sente-se repentino e brutalmente expulso do paraíso, mas à distância percebe-se que talvez não fosse realmente um paraíso. Portanto, citando novamente a professora Celeste, o clima de horror vivido na Europa é suficiente para que, pela simples comparação, o Brasil adquira a imagem de refúgio tranquilo. Na produção literária de Paula Ludwig, a natureza brasileira exerce seu fascínio e é um lugar de solidão humana, mas também de acolhimento e identificação com outros seres vivos, por exemplo, o pássaro e o mico-leão. Por outro lado, animais necrófagos ou peçonhentos, urubu, cobras, jararaca e coral, e plantas tóxicas indicam perigo que conferem ambiguidade à atmosfera de insegurança vivida no exílio. Ainda assim, as observações de Ludwig sobre esses seres jamais se encerram na mera fantasia utópica, ou no medo ou no horror. A natureza como refúgio, lugar horrível ou não lugar, são perspectivas que não esgotam as significações que ela assume na obra da poeta austríaca que viveu 13 anos no Brasil. Quanto às figuras humanas, pessoas reais, ficcionais ou personagens históricas que a poeta retratou, elas configuram uma atmosfera em que o sofrimento irmana as pessoas, e o esquecimento pode ser um mecanismo de defesa, assim como a arte, um instrumento de resistência e ensino de dignidade. Nisso, a forma como Ludwig enxerga o Brasil subverteria, pela via da identificação, o olhar de superioridade que geralmente se lança da Europa ao país tropical, com sua sociedade supostamente degradada, quando comparado ao imaginário utópico construído pela tradição ocidental colonizadora. Quando se fala em olhar e resistência, por exemplo, a teórica e crítica cultural Bell Hooks apresenta no texto The Oppositional Gaze o potencial de uma crítica cinematográfica realizada da perspectiva negra feminista, iluminando o olhar oposicional como uma estratégia epistemológica, além de política. Cito: "We, black female spectators, do more than resist. As critical spectators, black women participate in a broad range of looking relations, contest, resist, revision, interrogate, and invent on multiple levels." Há, nessas ações apontadas por Hooks, com a consciência das esferas de opressão social interseccionais, que diferem entre si,
um princípio norteador com que poderíamos ler também a literatura escrita por mulheres exiladas, que, embora muitas vezes silenciadas, puderam resistir, no sentido amplo, lembrando Kästner, a inúmeras violências por meio de seu olhar para o mundo. Ao que tange Paula Ludwig, considera-se aqui sua singularidade como sujeito histórico, também segundo Hooks, sem pressupor uma equivalência indevida entre o termo mulheres a um sujeito psíquico abstrato e único. O percurso de Paula Ludwig é, de certa forma, atravessado pela experiência da estrangeiridade, da alteridade, inclusive no ambiente de sua própria língua. Autodidata, nascida em 1900 em uma cidade rural de região fronteiriça na Vorarlberg, ela se tornou escritora e pintora, circulando nos espaços modernistas de Munique e Berlim, entre 1917 e 1933. Performou também como atriz e modelo artístico. Da obra literária, foram publicados poemas, relatos de sonhos em prosa poética e memórias de infância. Entre seus manuscritos inéditos encontram-se também fragmentos autobiográficos, crítica histórica em tom satírico, diálogo, monólogo e cartas. Sua rede de amizades e colaborações artísticas mais próximas era composta por intelectuais antifascistas, pessoas estrangeiras e de origem judia. Além disso, seu pai havia sido filiado ao Partido Comunista na Alemanha. Ludwig nunca declarou seu posicionamento político, contudo, sua atitude e convicção eram coerentes com seus vínculos afetivos. Por isso também a poeta foi considerada pelo governo de Hitler uma pessoa politicamente não confiável. Junto com outras artistas, refugiou-se entre 1933 e 1937 em Eawald, um vilarejo austríaco no Tirol, onde já havia residido para compor 2 livros seus. Estes chegaram a ser publicados, mas foram imediatamente proibidos pela censura nazista. Após 2 anos deslocando-se entre Suíça, França e Espanha, que incluíram internação em 2 campos de refugiados, doença, intervenção cirúrgica, travessia a pé dos Pirineus e longa espera por vistos, Ludwig embarca de Lisboa ao Rio de Janeiro em 1940. Diferentemente de outros escritores exilados com maior projeção, Ludwig não encontrou espaço editorial e a necessidade premente de sobrevivência financeira fez com que sua obra plástica assumisse o primeiro plano. Ainda que a poeta tivesse adquirido um conhecimento parco da língua portuguesa, isso não significa que a voz poética da autora tivesse sido perdida no exílio brasileiro, pois, segundo ela, outras dimensões comunicativas estavam em jogo para que existisse compreensão mútua. Cito o trecho de uma carta. Eu amo o Brasil. Vivi 13 anos lá, muito difíceis e, contudo, muito inspirados, sempre. E, embora eu não soubesse a língua, todas as pessoas gentis me compreenderam, enquanto aqui na Alemanha as pessoas não entendem a minha língua. Ludwig retornou para a Europa e se esforçou por restabelecer-se na Alemanha e Áustria. A dificuldade de escrita e publicação foi imensa, todavia recebeu 2 prêmios literários ainda em vida. O mais importante deles foi o prêmio de lírica Georg Trakl, em 1962. Faleceu em 1974. Nessa comunicação, dou enfoque a 2 textos manuscritos inéditos, um diálogo, Erster Akt, primeiro ato, e um fragmento autobiográfico, Der Hindernis überwinder, o superador de obstáculos. Há um monólogo com o subtítulo de protesto, chamado Erdumdrehung, rotação da Terra, e, por fim, uma narrativa onírica, Das Tier, o bicho. Estes e outros corroboram a proposta temática desse encontro, quanto os espelhos, e certamente Ludwig nos apresenta alguns. O texto intitulado Erster Akt, primeiro ato, de Paula Ludwig, é um manuscrito inédito, composto no Brasil. A data não é informada, aliás, algo comum a quase todos os manuscritos da autora. Este texto consiste em 3 diálogos de uma mulher estrangeira, provavelmente recém-chegada no país, explicando o título, interrogada por 3 interlocutores, respectivamente, um policial, um juiz e um médico. Ela não se lembra do próprio nome, de seu lugar de origem nem nacionalidade, sendo o médico o único que fala alemão e manifesta disposição em ajudar a mulher refugiada a recobrar a memória. Os primeiros diálogos têm 1 página
Já o último, 5 páginas. Apenas uma das partes faz perguntas, aquela correspondente aos homens designados por sua ocupação profissional. As falas da mulher são indicadas por namlosa, anônima. No início, suas respostas se resumem a no senhor e sim senhor. O reiterado uso do pronome de tratamento não indica só formalidade, mas também uma situação hierárquica desigual. A mulher estrangeira tem nome, nacionalidade ou profissão em posição subalterna. Nessa apresentação, concentro-me no terceiro diálogo com o médico, pois aqui desponta um primeiro traço do imaginário da autora relativo ao Brasil. O médico, falante de alemão, formula questões a respeito da família, da cultura europeia e da religião cristã. Perguntada novamente sobre sua terra natal, a anônima responde: uma tábua feia abatida pelas vagas e onde vacas e bois foram abatidos. Supõe-se, então, que a deriva e as carcaças é o que resta das cenas violentas embaçadas na sua memória. Em dado momento, ela é perguntada se entende alemão. O médico recebe como resposta um verso de memória. Um poeta alemão diz: nós perdemos nossa língua no estrangeiro. Este é um trecho do poema Mnemosyne, de Hölderlin, cujo verso ligeiramente distinto diz, em tradução livre, indolores nós somos e quase perdemos nossa língua no estrangeiro. A personagem de Ludwig continua. No entanto, não me parece tão importante perder a língua. Este comentário da protagonista se diferencia da retórica comum ao exílio, do lamento pela perda da língua alemã. Se isso não é o mais importante no estrangeiro, haveria 2 sentidos elipsados aí, focalizando ou a perda ou a língua. A partir daí, fala-se de Goethe. Então o médico questiona a refugiada sobre sua fé em Deus. Anônima sorri e, sorrindo, responde: somos todos Deus. Carregamos sua responsabilidade. Mas a refugiada segue, diz que não pode crer em um Criador que permite atrocidades, citando como exemplo o abuso sexual de meninas. A refugiada discursa sobre um mundo tenebroso, mas real, e conclui: prefiro os canibais. Eles devoram seus inimigos. E a autora escreve Freunde, palavra canibal, um gesto que une Freunde, amigos, e Feinde, inimigos. Soaria algo como inimigos em português. A personagem explica: eles festejam o alimento, enquanto nos campos de batalha europeus, os abutres arrancam os olhos dos heróis caídos. No discurso da refugiada, Deus Pai, a Europa, o vão heroísmo, seriam mais paradoxais do que a responsabilidade divina do ser humano, a inimizade amiga e a comunhão de um corpo nutrido do outro. Talvez esse seja um primeiro esboço da imagem do Brasil na poética de Paula Ludwig, ainda que impregnado do imaginário europeu, tem-se Montaigne como principal referência, que apresenta o canibalismo nessa mesma chave dicotômica permutável, civilização versus barbárie. A refugiada, entretanto, poderia ser um reflexo da autora mesma, esquecida de sua nacionalidade, simpática às culturas brasileiras originárias e crítica de uma cultura europeia tida como hipócrita e impiedosa. Menciona-se então os consulados e o encontro traumático com o criminoso, explicando a amnésia da refugiada. Adiante no diálogo, discute-se Goethe, Frederico II e Voltaire. A derradeira pergunta do médico encerra abrupta o diálogo. Sabe algo sobre Sócrates? A última palavra é da anônima. Sim, ele tomou a cicuta. Seguindo o curso tão improvável e aparentemente ilógico do diálogo, passando de nome, nacionalidade e filiação para língua, poesia, cultura, política e religião, a última interrogação do médico, quase uma livre associação, sintetiza algo dessa espiral. Sócrates aceita a morte que lhe foi sentenciada por defender a liberdade intelectual, ao questionar a fé imposta pela estrutura política de Atenas, abalando com isso um pilar daquela democracia oligárquica. No texto de Ludwig, a menção à execução do filósofo pela tribuna da cidade pode ser mais um retrato da situação de exílio. O texto chamado Erdumdrehung, Rotação da Terra, tem ainda um subtítulo, Protestschreiben an das Ministerium für Äußerstes Verkehrswesen, Protesto ao Ministério de Transportes Exterioríssimos, e consiste em um monólogo.
O protesto sugere uma reivindicação a um órgão de poder executivo ficcional. O uso do adjetivo superlativo oicias, exterioríssimo, confere um tom jocoso ao apelo dirigido a algo ou alguém de fora que coordene os movimentos do planeta. A desorientação, a ideia de girar em falso, estão anunciadas desde o início. No texto, pede-se reiteradamente um itinerário, fahrplan, uma orientação. Apesar disso, há um ponto de referência a partir do qual as reivindicações são feitas. Esse lugar surge, contudo, como aparência de localização, comparável a uma jangada à deriva ou à mercê das correntezas. A cama, esse móvel que é a estrutura mais restrita à dimensão do corpo, do sono e do descanso, não confere a segurança necessária para que se saiba onde está. Cito: quer-se saber onde vai chegar, onde se vai chegar, quer-se estar orientado. Minha cama parece estar firme no Brasil, e assim parece, que também o Brasil está preso à minha cama, mas eu percebo exatamente que nós dois estamos juntos de cabeça para baixo. Essa última frase, nós dois, Brasil e eu, estamos juntos de cabeça para baixo, demonstra, em vez de o mundo está de cabeça para baixo, que o sujeito deslocado une-se ao país de refúgio na inversão dos polos. O texto segue vertiginosamente de uma ideia a outra. A protagonista expressa desespero ao imaginar que as pessoas viajando com ela não pareceriam se incomodar ou se afligir tanto quanto ela diante da imprevisibilidade do curso de vida. A solidão se intensifica. Com a experiência multicultural e globalizada de locais geográficos que se entrecruzam, no exílio brasileiro, a protagonista imagina, projeta odores e sons que vêm da Europa, da África e da Ásia. Cito: nós atravessamos para lá, onde se dissolve o espaço atmosférico da nebulosidade rosa de Paris no último problema? São os tambores dos bons selvagens na África, que abalam as redes aéreas? Ou o eco das metralhadoras de um cheiro de enxofre de uma montanha natural que inspira fogo, o Etna? Ou o fedor de uma fábrica de fósforo sueca? 10 minutos depois, cheiro rosa de Jericó, ou ainda são as violetas de Nice, cuja fragrância murcha se perfuma a nuvem da memória. Eu não sei. O que vibra continuamente na minha orelha elétrica? Será uma vaga de valsas vienenses originárias do México, que se perdeu no cosmos e agora está feliz por ter encontrado seu caminho para casa? Por que é que meu cabelo se arrepia à meia-noite? Tanto nervosismo no universo hoje. A ansiedade que se manifesta no corpo, no nariz, nos ouvidos e cabelos emanaria do universo. As projeções de tambores africanos da Rosa de Jericó contrastam com o ruído e o cheiro de enxofre da indústria armamentista. Nem a valsa vienense viria da capital austríaca que a nomeia, mas do México, que sai interpretada também por artistas no exílio. Esse alto grau de sensibilidade, de conexão com os movimentos e a diversidade do universo que afetam esse sujeito pode nos remeter à leitura que Celeste Ribeiro de Souza faz do poema Night Thoughts, do escritor contemporâneo Ulrich Baer, ao considerá-lo uma imagem inovadora do Brasil na literatura de expressão alemã. Talvez se possa arriscar uma leitura desse protesto de Paula Ludwig como um texto precursor dessa imagem que interliga o Brasil e o sujeito ao restante do mundo, tensionando o imaginário colonial e pós-colonial, industrial, as culturas locais interconectadas pelos movimentos migratórios, políticos, comerciais e bélicos. O cardiograma e os fornos, presentes no poema de Baer, corresponderiam no texto de Ludwig à inquietação subjetiva diante das notícias da imprensa global. Em vez de diástole e sístole em Baer, a autora escreve Fenster auf e Fenster zu, abre a janela, fecha a janela, produzindo um efeito de abertura e fechamento dos fluxos de ar, talvez comparável ao sanguíneo. A cama, as janelas, essa composição íntima do espaço próximo ao corpo da voz que protesta, reproduzem algo da pulsação, da ansiedade e da insônia que aparecem em ambos textos de Baer e Ludwig. Paula Ludwig exprime nesse texto o impacto da multiplicidade de estímulos que convergem entre si, tendo o Brasil como ponto de encontro, ou de referência. Mencionando as constelações visíveis apenas do hemisfério norte, a navegante desorientada fica a exigir um itinerário. O sujeito desse monólogo assume que não sabe se
não sabe identificar essa nova localização. Procura então alinhar-se a ela, compreender esse novo espaço. Algo análogo a esse movimento de reorientação e identificação com o Brasil acontece nos demais textos da escritora no exílio. A narrativa de Ludwig, chamada Der Hindernisüberwinder, o superador de obstáculos, seria um relato memorialístico sobre um homem, vizinho da mesma rua, no bairro paulistano de Santana, onde a poeta residiu entre 1949 e 1953. O vizinho que captou seu olhar é transformado quase em figura mítica, com voz de oráculo e uma aura de sabedoria. Seu nome era Lucas, mas as crianças da rua chamavam-lhe Louco. E com esta alcunha começa o relato, criando-se a impressão de alguém fora da norma social. Ludwig o conhecera num boteco e lá tocava música mexicana no rádio. Ele acompanhava as batidas com os pés e cantava com sua voz grave, como uma trovoada. A poeta descreve-o assim: errante perdido no vasto mundo. Lucas seria espanhol, usava tamancos de madeira e, quando envolvido por música, sapateava vigorosamente. Mas na rua caminhava com dificuldade até sua casa em um morro verde atrás de um monjolos. A poeta se punha na sacada de sua casa e o vinha subindo a ladeira pedregosa. Cada passo era a superação de um obstáculo imenso. Ludwig escreve que ele caminhava e falava, não sozinho, mas com sabe-se lá Deus quem. Cumprimentava até os urubus que o sobrevoavam. Era cumprimentado pela escritora e Lucas respondia com indizível grandeza, com gestos que clamam de circunscrevendo, abraçando, enquanto seu pé dançante escandaloso desvia uma pedra do caminho. Em um fim de tarde, Lucas alcoolizado, as crianças agitadas e especialmente atrevidas o perseguiam. A narradora manifesta medo de que ele fosse apedrejado pela horda infantil. Sua reação é surpreendente. Ele fica parado, encarando os meninos, e põe-se a dançar, com toda energia. Ele dançou com seus tamancos sobre terra barrenta, dançou o pequeno passo das crianças, dançou a destemida dança dos jovens, dançou a marcha dos soldados, dançou a dança fúnebre dos africanos, dançou a dança de guerra dos indígenas, dançou a dança estática dos maometanos, dançou a dança dos seres rodopiantes, dançou a dança das mesquitas, dançou as danças do fogo, as danças da noite sem luz, dançou a dança dos que não dançam. Tudo isso ele dançou. Há muito ele havia arremessado longe seus tamancos barranco abaixo e continuava a dançar com seus pés descalços. Nesse tempo, o sol se pôs, um círculo vermelho. Os meninos da rua estavam imóveis. De repente, Lucas parou. Ele ergueu suas mãos e guturou: boa noite, gute Nacht. Um menino bem pequeno correu até ele para lhe dar a mão. Depois disso, lançaram-se meninos de todos os tamanhos para lhe dar a mão e desejar boa noite. Eu o chamei da minha janela, igualmente disse boa noite, ao que ele levantou o chapéu amassado e, com um indescritível gesto de bondade, desculpando o atrevimento anterior das crianças, disse: crianças, Kinder. Nessa performance não são descritos os gestos, mas a literação T em língua alemã é a tanzte den Tanz, ele dançou a dança, tamborila o ritmo e a força dos pés de Lucas batendo no chão. Sua dança enfatiza tradições culturais não eurocêntricas, à exceção da Marcha dos Soldados. É a dança de um espanhol no Brasil, portanto estrangeiro e deficiente físico, que sofre o escárnio das crianças. Ele não reage com agressividade, mas dirige-se a elas depois de uma performance vigorosa, com respeito e alguma ternura, saudando as crianças solenemente. Ensina-as por meio da arte e de sua disposição corporal, ao dançar e estender-lhes a mão, a ter reverência. Diferentes manifestações artísticas estão presentes nos textos da escritora, um indício de sua versatilidade como artista e sua formação plural. A performance de Lucas é uma dança de luta, de expressão religiosa transcendente, de resistência. Ela manifesta ainda a força de vida, de crianças e jovens, e dos fenômenos da natureza, fogo, e do seu lado sombrio, a noite sem luz. O mais dramático seria realizar a dança dos que não têm dança, Tanz der Tanzlosen, remetendo a pessoas impedidas ou impossibilitadas de se expressar corporalmente, algo que alude talvez a pessoas vitimadas ou silenciadas por outras violências.
Lucas condensa com seu corpo caracteres de pessoas oprimidas. Opa, só um minuto. Por diferentes motivos. Sua estrangeiridade, a suposta loucura, sua deficiência motora, e com a dança, um meio de comunicação que prescinde do conhecimento da língua estrangeira, ele se expressa transpondo não apenas obstáculos físicos, mas também barreiras sociais, preconceitos. Tanto o relato poético de Ludwig quanto a performance de Lucas são representações de resistência, sensibilidade e inclusão, de identificação profunda nas diferenças, na dignidade e reciprocidade que compartilham. Conclui-se as amostras dos textos de Ludwig no exílio com mais um espelho da escritora no Brasil, da Astia, O Bicho. Uma narrativa onírica, protagonizada por uma escritora e um bicho comparado a um mico-leão, espécie nônica brasileira. Cito. Enquanto eu tentava aproveitar ainda a última luz do crepúsculo para escrever o capítulo mais árido das minhas memórias, fui perturbada ininterruptamente por um ritmo e repetitivo som de dor. A repetição, o ritmo, relembram o sapatear de Lucas. Procurando pela fonte do barulho, a narradora vê um bicho do lado de fora numa árvore. Primeiro seria a Wunderliche Stia, um bicho maravilhoso. Depois, um bicho totalmente estranho, semelhante a um mico-leão. Da designação estranho, passa-se a associá-lo com algo do seu repertório. Ele ainda é chamado de das Unheimliche Geschöpf, a criatura infamiliar. Sua estranheza lhe provoca um medo desmedido que dá lugar à raiva e à vontade de expulsar o animal, que chora mais intensamente mesmo com as ameaças. A autora usa palavras recorrentes no vocabulário da literatura de exílio: vertreiben, verscheuchen, banir e enxotar. Abate-se um temporal sobre ambas as criaturas. A protagonista em sua casa, o animal resistem em seu habitat. A autora descreve que o temporal desabava sobre nós, deixando de se referir ao bicho na terceira pessoa e unindo-se a ele no plural da primeira pessoa. Esgotadas as opções de combatê-lo, bater palmas, balançar no ar algo no ar para assustá-lo, mas recusando-se a agredir o bicho, a protagonista fecha a janela. O gesto do fechamento da janela encontra-se também no monólogo Ed Umdrehung, a semelhança de que nos dois textos busca-se proteção contra algo externo que incomoda. Em Das Tier, a expressão perturbadora de sofrimento alheio, e no monólogo, a corrente de vento frio, trazendo dores e sensações corporais desagradáveis, também inquietantes. Ao fechar-se a janela, o bicho se cala, e esse silêncio perturba a narradora ainda mais que os gemidos. Silente, o bicho se aproxima da janela da casa, molhada de chuva, e a mulher também, já um tanto compadecida do animal ao relento. No cruzamento dos dois olhares, marcados pelas lágrimas que escorrem sobre o rosto do animal e sobre o reflexo do rosto da personagem escritora no vidro, ela exclama: "Esta sim sou eu, esta sim sou eu." Segundo Michelle Ricci, que defende uma análise mais aprofundada das narrativas oníricas de Ludwig, the window to mirror transformation also can be read in this light, when the image of the animal enters the subject's space, allowing the foreign to become familiar. Os textos de Ludwig ecoam temas em comum com outros textos escritos no exílio: o sofrimento, o banimento e a fuga, o estrangeiro. Entrecruzam-se na sua poética outros motivos: a dança, o corpo que se funde no outro, o espelhamento compassivo entre o outro oprimido e o eu que compartilha essa condição de outras formas. Quanto ao Brasil, a representação de traços desse país no exílio de Ludwig manifesta uma disposição ou ânsia em reorientar-se, não simplesmente lamentando a perda da Europa e desejando o retorno a ela, mas lidando com ambiguidades, deslocando o ponto de referência geográfico e cultural junto consigo ou incorporando-o, dialogando com outras tradições que atravessam a experiência e o imaginário da autora. Seu olhar é, segundo o termo de Bell Hooks, oposicional, seja contra formas de exclusão estruturais em diferentes sociedades, quanto em relação à tradição cultural de sua própria língua. Sua visão de mundo, inclusive e sincrética, mostra um tipo de resistência a opressões por meio de uma identificação que reconhece, respeita e acolhe a autoridade dentro de si. Bom,
com isso eu finalizo minha fala. Agradeço muito pelo tempo e espaço aqui. Muito obrigada, Mariana, por ter aceitado de pronto o convite que lhe fiz. Então, como disse no começo, as perguntas serão respondidas no final do bloco, para aquele endereço iea responde@usp.br. E em seguida, vamos ouvir Priscila Giacomassi falar sobre os franco-brasileiros Toné e sua relação com o país. Priscila Giacomassi é doutora pela Universidade Federal do Paraná. Seu doutorado tem o título Penas e Pincéis Viajantes no Brasil do século XIX, a contribuição artística da família Toné na construção da identidade nacional, e foi indicada ao Prêmio CAPES 2022. Atualmente, Priscila Giacomassi é professora no Instituto Federal do Paraná. Priscila, eu passo-lhe a palavra por 30 minutos. Muito obrigada, professora Celeste, pela gentileza em me convidar. Deixe-me compartilhar aqui os meus slides. Vocês estão vendo, né? De maneira integral. Então, como a professora Celeste ali já de início mostrou, né, na minha apresentação, a minha linha de pesquisa, ela é intermediática. Então, o Brasil, né, do século XIX, pelas lentes dos Toné, não só pela literatura dialogando com a pintura, porque o Visconde de Toné, como nós conhecemos, né, na nossa literatura, a professora Celeste citou na fala dela ali logo de início, né, como um dos principais nomes da nossa literatura, em que aparece esse locus rural, ele vem de uma família de pintores. E na minha tese eu busquei mostrar, defender o que não precisa nem ser defendido, né, como essa pintura, essa criação francesa, né, artística, influenciou na literatura do Visconde de Toné. Da mesma forma, a sua família de artistas, eles têm uma produção que também tem ali a invasão do discurso verbal ali, do discurso narrativo, né? Há telas dessa família que narram, do discurso descritivo, há telas que descrevem, e do discurso argumentativo, né? Há telas que querem defender um ponto ali. E telas muito poéticas também. De qualquer maneira, esse diálogo, né, por isso pincéis e penas viajantes, enquanto eles dialogavam, né, entre si durante o século XIX, eles têm uma parcela na criação daquilo que a gente entende hoje, né, algo ainda não formado, né, completamente da identidade de quem seja o brasileiro. A professora Celeste de Souza, né, Celeste Ribeiro de Souza, ela foi uma das referências na minha tese por conta desse viés imagológico, né? Nas narrativas de viagem, que é o que eu estudei, né, são comuns a formação de imagotipos, né? E o que deveriam a ser isso? É do conhecimento geral que as primeiras imagens do Brasil na Europa são fruto da imaginação exacerbada europeia, recém-saída da Idade Média, ainda à procura do paraíso na Terra. Então, essa é uma citação da professora Celeste, e que realmente, né, inundava o imaginário desses povos que vinham para o Brasil. Durante 300 anos após o seu descobrimento, achamento, né, oficial, procurou-se manter esse território em segredo, por quê? Porque por fins comerciais, por fins exploratórios. Porém, né, para frente houve a necessidade de mudança. O Pierre Rivas, em Diálogos Interculturais, ele aponta
o que ele descreve como uma histórica desigualdade em termos de trocas de influência, Brasil e França. Ele comenta que a presença do Brasil na França é fraca, restritiva e altamente estereotipada. Em compensação, a influência da França no Brasil é seminal, constitutiva da emergência identitária do país. Então, essa formação de estereótipos, né, nós sabemos que vários estrangeiros, o Brasil foi primeiro visto pela lente estrangeira, e até hoje a gente se vê por esse reflexo dos estrangeiros. Eu estou aqui falando da parcela francesa, dentro disso a parcela dessa família Tonet. Esse cenário, o Pierre Rivas comenta que ele começa lá já anteriormente, mas ele se intensifica a partir de 1808, com a abertura dos portos, né? Nós tínhamos uma família, a coroa portuguesa instalada, a corte portuguesa instalada aqui no Brasil. Agora, aqui não era só mais a colônia, de onde se retirava a riqueza, né? Aqui eles precisavam sobreviver, eles tiveram que se abrir para o mundo. E com isso também, de uma maneira mais extensiva, começaram a vir as comitivas, né? E missões artísticas, científicas, já tinham, desde o início, explorado o Brasil, mas em 1816 chega no Brasil aquela que ficou conhecida como a Missão Artística Francesa. A professora Lilia Schwartz também, que é uma base muito forte da minha pesquisa, ela problematiza essa questão desse termo, a missão, né? Porque eles, na verdade, praticamente se convidaram para vir para o Brasil para fugir da situação terrível da Europa, situação de guerra, perseguição política, e assim vai. E outra data importante seria, né, a nossa independência, né, 1822, não por questões tanto práticas, né, porque o poder continua na mão da mesma família, né, mas por questões de manter esse território enorme, unido, e isso só poderia ser feito através de uma criação, porque não havia como fazer um resgate, não havia como se procurar achar, porque não existia, mas a criação de um espírito nacional, uma tentativa de criar um estereótipo daquilo que seria brasileiro, né? E aí que nós temos o advento do romantismo, que se coloca a favor, ou se coloca a serviço dessa agenda política. Nosso foco aqui é em 1816, quando chega Nicolas Antoine Tonet, aqui no Brasil. Ele é o avô do Visconde de Tonet, que é pai de Félix, que é pai do Visconde de Tonet. Então, o Nicolas Antoine Tonet, ele era um pintor ligado a Napoleão Bonaparte na Europa. Com a queda do Império Napoleônico, ele sofre perseguição, ele vem para o Brasil. Ele tem toda uma formação neoclássica, e quando ele chega no Brasil, ele vai ter muitos embates, né? Ele não acha o sol do Brasil irritante, as nossas florestas com verdes demais, a paleta dele não alcança, e ele acaba, quando volta para a Europa em 1821, deixando aqui parte de sua família, ele acaba sendo incompreendido, né, lá também. Então, aqui as suas telas eram invadidas por aspectos europeus, e já de volta na França, ele era entendido como exótico, como um excesso de cores, né, nas vogas românticas. E a Lilia Schwartz comenta que, entre tantos outros autores, né, ela comenta, o Nicolas Tonet provinha de uma família cultivada. E, com certeza, ele teria entrado em contato com as obras de viajantes e os compêndios editados no século XVIII a respeito desse mundo, que produzia tanta curiosidade entre franceses, uma natureza edenizada, com naturais e seus costumes exóticos. Então, essa dicotomia, natureza fantástica, enorme, grandiosa, edenizada, né, esse Éden na Terra, ela sempre vai contrastar com o povo que era
que eles encontraram, né, aqui no Brasil, que era tido como exótico, diferente, estranho. Apesar de que, nesse sentido, os artistas, escritores franceses, eles tiveram uma abordagem um pouco diferente do que os povos ibéricos, principalmente, né, os portugueses. Aquilo que era entendido como falta aqui nos nativos da terra, falta de fé, falta de rei, falta de leis, para os franceses era incorporado de maneira positiva, por conta dessa perspectiva russoniana, quanto mais próximo à natureza, melhor é o ser humano. Então, havia essa perspectiva mais positiva. Porém, não deixava de haver estranhamento. Né? Eu precisei fazer um recorte aqui, esse é das telas mais famosas do Nicolas Tonnet. Como vocês podem ver, ele está minúsculo lá na parte de baixo da tela, a natureza grandiosa rouba a cena, e se nós formos colocar aqui no detalhe, ele tem 2 de seus escravos de braços cruzados apreciando o seu trabalho. Muito incomum, ele de fraque no meio da floresta, seu cachorrinho ao lado, e os escravos, em vez de estarem trabalhando para ele, estão ali de mãos cruzadas. Isso ele subverte a ordem aqui, né, entendida da escravidão, porque a escravidão era algo muito difícil de ser digerido pelos povos que já tinham se libertado dessa prática na Europa. Porém, eles não conseguiam trabalhar aqui no Brasil sem os escravos. Apesar de aqui nós vermos, né, os escravos igualados ao seu senhor, de uma certa maneira até numa posição superior, porque estão em pé, eles não... a crítica, o Nicolas Tonnet era miniaturista, então os negros, a parcela negra da população, aparece quase como minúsculos, né, borrões ali na tela. Porém, nós temos essa escravidão exposta, como, por exemplo, aqui, nesse quadro, né, a vista do Rio da Glória, tomada do Palácio de Sua Excelência, o Marquês. Temos ali a ama de leite, um escravo que carrega os objetos de sua senhora ali no rio. Isso são detalhes de uma tela maior. E o escravo que carrega a sua dama branca até o cavalo ali, né, no mar ali. Há uma crítica pequenininha, esses quadros também eram vistos na Europa, mas está ali. Era algo difícil de digerir. Por que eu falo da escravidão? Porque quando chegaram aqui no Brasil, não havia quase mais índios na costa brasileira. A população era majoritariamente de escravos, né? E o português era visto por eles como alguém muito preguiçoso, indolente, relapso, e assim vai. Félix Tonnet, aqui pintado pelo próprio pai, né, um retrato do Nicolas Tonnet, do filho, ele é o pai do Visconde de Tonnet. Ele foi uma figura muito importante no Brasil, porque ele assumiu durante 2 décadas a direção da Academia Imperial de Belas Artes, de 34 a 54, era muito ligado ao trono, assumiu totalmente, aderiu, né, ao projeto de criação de uma identidade nacional, e um francês, né, formado na Escola Neoclássica, durante 2 décadas na Academia Imperial de Belas Artes, ele foi responsável pela criação de vários artistas, né, na formação de vários artistas, como o historiador, né, da arte, o Migliaccio, ele fala ainda que foram criados nessa formação de moldes de viés franceses, né? Então, nós temos isso aí nas nossas raízes. Uma tela que eu separei aqui do Félix-Émile Tonnet, se vamos, né, falar no francês ali, mas com preciosismo, vista de um mato virgem que está se reduzindo a carvão. Aqui, a princípio, essa tela não mostra, né? Assim, eu, a primeira vez que vi essa tela, não reparei. Temos a figura humana também minúscula ali, né? No fundo da tela, embaixo na tela, para comparar com o tamanho das árvores. Mas lá no canto esquerdo, ela está se reduzindo a carvão, como mostram esses detalhes aqui. E, na minha tese, eu não me furtei a trazer esses elementos para a atualidade, né? O que mudou? Essa é uma tela que tem um viés argumentativo muito forte. O que mudou
lá da produção da tela do Félix-Émile Tonnet até os dias de hoje. A situação só piorou, né? Quando eu defendi a tese, nós estávamos no auge das queimadas ali na Amazônia. O Aimé Adrien Tonnet é o filho mais novo do Nicolas Tonnet, ficou no Brasil, ele era muito aventureiro, e ele participou da famosa expedição Langsdorff. Ele era um menino muito ousado, muito poeta, muito romântico, muito impetuoso. A vida dele acaba tragicamente com 24 anos durante essa expedição do Langsdorff. Ele quer atravessar a nado o rio Guaporé depois de um grande temporal e ele é levado pelo rio e ele morre de forma trágica. A família Tonnet nunca superou essa perda, inclusive o Visconde de Tonnet, mais tarde, ele tem outros textos que falam, né, que vão atrás da memória desse tio. Ele invade, de uma certa maneira, a literatura do Visconde de Tonnet. Aqui nós temos o Véu da Noiva, né, Cachoeira do Inferno, quando Aimé Adrien Tonnet pintou. Ele era fascinado por essas paisagens, né? Ele era fascinado. E ele tem uma visão muito romântica também, a gente vai ver uns excertos mais para frente, pelo povo. Ele pintava os nossos índios, o nosso povo de uma maneira muito romântica, muito integrada, muito em contato com a natureza. Algo que desagradava o Langsdorff, que era muito cientificista, ele queria uma abordagem mais científica, né? Então, aqui nós temos alguns retratos de mulheres, né? Ele tem vários outros retratos de mulheres, durante essa excursão de Langsdorff, com Langsdorff. Essas produções do Aimé Adrien Tonnet não pertencem ao Brasil, pertencem à Rússia, porque a expedição Langsdorff foi patrocinada pelo Império Russo, né? Por que eu estou colocando aqui os diferentes matizes, né, do povo que era encontrado pelo sertão? Assim como a inocência ela é descrita pelo Visconde de Tonnet lá no interior da sua casa, né? Se não fosse esse narrador ficcional descrever a inocência, tirar ela do seu claustro, nós não conheceríamos também. Então, essa população, à época, ela era desconhecida para o próprio brasileiro. Até hoje, nós desconhecemos totalmente o nosso território, os nossos compatriotas. A essa época, então, era muita novidade. Então, hoje nós vemos essas imagens pela lente de um jovem pintor francês. Tem um trecho de Inocência que faz essa pintura, só que com palavras. Quando Juque fala com o cientista Meyer, falando dessas matizes de mulheres, né? Ele comentou que, quando ele foi para o Rio de Janeiro, né? É aí que sai à rua uma tafularia de deixar a gente tonta de uma vez, de queixo caído. Umas tão alvas, outras cor de café com leite, crioulas, chibatas. Ou seja, a gente começa, né? O povo dessa época, e principalmente naquilo que o Darcy Ribeiro traz, e vários outros autores trazem, mas nós somos, uma das características do povo brasileiro é ser um povo miscigenado, ele aparece de uma maneira ou de outra nessas obras. O Visconde de Tonnet, né, é o filho do Félix Tonnet, ele teve uma educação apuradíssima, ele cresceu vendo a família dele, né, a família de artistas, selecionando, identificando paisagens e as pintando de uma maneira apaixonada. E ele assume isso na sua obra e assume isso na sua vida. Ele, deixa eu mencionar algo mais para frente ele vai entender que por conta dessa criação dele, ele consegue enxergar a beleza dos cenários brasileiros mais do que os próprios nativos do país. Então, o que foi mencionado pelas duas professoras, né, que falaram antes, há, inevitavelmente, um senso de superioridade. A gente fala assim para amenizar, mas há um grande senso de inferioridade, de superioridade por conta do estrangeiro. O Visconde de Tonnet nasceu no Rio de Janeiro, né? Ele já é brasileiro, mas ele tem essa criação, essa lente toda francesa. Então, ele tem um amor muito grande para o Brasil, ele também é ligado ao trono, amicíssimo do imperador,
tanto que ele fica muito doente com o advento da proclamação da República, ele acaba logo em seguida morrendo, mas ele tem, acho que até por isso que ele se identificava com o imperador, porque ele também tinha essa origem, né, estrangeira, eles acham que eles conseguem ver melhor do que os próprios brasileiros. Então, tanto os índios, né, nas narrativas agora falando, né, como é que aparece o índio, como é que aparece o negro nas narrativas de Inocência e A Retirada da Laguna, que são as duas obras que eu selecionei para minha tese. Falei de outras, mas essas são as principais. As duas frutos de viagens que o Visconde de Toné empreendeu pelo território praticamente virgem do território brasileiro à época. A Retirada da Laguna é um registro de guerra, né, um episódio trágico lá da Guerra do Paraguai, e a Inocência foi escrita com base nessa experiência também. Inocência, os índios quase não existem, né? Não são mencionados de forma nada idealizados, equiparados a animais, em trechos muito breves. Em A Retirada da Laguna, eles são apresentados também perifericamente, eles ajudam, eles engrossam as fileiras do exército, mas em determinados momentos ali da guerra, eles são vistos de formas bestializadas. Quando há uma série de soldados paraguaios mortos, o Visconde de Toné descreve esses índios revirando os cadáveres, pegando os bens, né, deles ali de uma maneira muito animalizada. Então, é assim que eles são descritos nessas duas obras. Agora, aqui nós temos as aquarelas do Adrien Toné, que vê os índios da maneira idealizada, de uma maneira romântica, de uma maneira totalmente agregando, né, ao cientificismo, porque ele é um ilustrador científico, agregando esse viés romântico, esse viés artístico. O negro. Como que aparecem o negro e em Inocência e A Retirada da Laguna? Inocência é também de forma muito periférica. Nós temos o anão Tico e a velha escrava Maria Conga, que eles quase não falam, né? Eles têm um não pouco simbólico mutismo, eles não têm voz. Agora, o Tico, apesar de ser mudo, ser um anão mudo, ele é que dá toda a reviravolta no enredo de Inocência, quando ele vai lá e ele, né, avisa que quem é o apaixonado, né, da Inocência lá, por quem ela estava apaixonada. Em A Retirada da Laguna tem algo interessante, é um registro histórico, há pouquíssimas referências à presença negra, muito poucas. E a gente, né, um dos meus orientadores da banca, ele perguntou por que será esse apagamento negro, né? Porque na Guerra do Paraguai, historicamente, foi a primeira vez em que os escravos passaram a ser arregimentados como soldados, né, em troca do seu direito à cidadania, à liberdade, e eles engrossaram bastante as fileiras, mas eles quase não aparecem nessa narrativa. Quem vai aparecer idealizado vai ser o sertanejo, é a sertaneja. Eles são construídos por Toné de uma forma que os eleva ao nível de representatividade. É quase como se fosse um novo índio, né? Eles são revestidos de valores nacionais, com coragem. Mil perdões. O meu cachorro não fica em outro lugar. Mil perdões. Só um pouquinho. Bom, deixa quietinho. Tem jeito, estou tocando. Então, essa representação, ela... Só um pouquinho. Eu estava torcendo para ler não latir aqui. Em A Retirada da Laguna, nós temos a elevação da personalidade, do caráter do Guia Lopes de Laguna, que hoje dá nome a uma cidade. Graças ao Guia Lopes da Laguna... Só um minuto, gente. É que alguém bate o portão e ele vai aparecer no seminário, fazer o quê? Ele é o sertanejo que lidera as tropas em casos de urgência e ele salva toda a coluna por ele saber, por ele conhecer o território. Então, ele é tido como o herói, um herói. Mas ele também é teimoso, assim como o pai da Inocência é teimoso, né? Então, mas eles têm empenho à palavra dada e todos eles são vistos como pessoas que são empreendedores, querem desvendar o país.
Curiosamente, o sertanejo já tinha sido levado para o centro das atenções nas telas do pai, do Visconde de Toné, nessas duas telas. O sertanejo aqui também é visto como de forma heróica, está cobrindo as águas termais de Piratininga, e o outro ali lutando como uma onça, com uma onça. Aquele texto que eu falei para vocês, né? Como em Memórias, né? O Visconde de Toné vai dizer como que ele se sente com relação ao território brasileiro. Com a educação artística que recebera de meu pai, acostumado desde pequeno a vê-lo extasiar-se diante dos esplendores da natureza brasileira, era eu o único, enquanto da sua viagem ali, né? Dentre os companheiros e, portanto, de toda a força expedicionária, que, olhando para os encantos dos grandes quadros naturais, eles dando o devido apreço, ou seja, ninguém mais sabe apreciar do que eu. Também tem um trechinho ali na Retirada da Laguna, bastante famoso, em que ele fala: parece apanágio dos povos civilizados o sentimento admirativo, menos bem raro é nos homens primitivos a sua manifestação externa. E Norma Wimmer, ela disse que, dessa maneira, o Visconde de Toné acaba por assumir a atitude de colonizador, que, diante dos dados da realidade, dessemelhantes daqueles que lhes são habituais, inclina-se a acentuar de maneira negativa ou diferente. Então, é um pouco dicotômico, um pouco contraditório, um pouco complexo, assim como é até hoje na questão da nossa identidade, a maneira como essa família vê os que encontram aqui no Brasil, né? Eles trazem, dão um certo protagonismo, por outro lado, eles sabem que eles conseguem ver o que aquele ali não consegue. Então, eu só coloquei esse quadro, porque, como eu falei para vocês no início, eu procurei trazer para a realidade atual o que mudou dessas representações. A gente evoluiu na nossa questão da identidade nacional, a gente se entende melhor enquanto brasileiro, a gente cuida melhor das nossas florestas, e eu faço questão de sempre colocar esse quadro aqui, que é a única tela histórica do Nicolas Toné em terras brasileiras. Ele pintou mais paisagens, né? E essa é a única tela histórica. E ela foi queimada, perdeu-se no incêndio de 2018 do Museu Nacional. Então, eu coloquei essa tese essa imagem na minha tela já que ela não existe mais fisicamente, quanto mais a gente falar dela, a gente dá uma sobrevida a ela e a gente tenta assim, ficar com o peito menos apreensível frente a todas esse descuido, né, com nossos bens. E a sugestão da professora Celeste, logo de início do convite, era no final da minha fala, falar um pouquinho sobre Lá Onde os Tigres se Sentem em Casa, né? Esse livro do Jean-Marie Blas de Rublés. E eu li essas 800 páginas e agora eu tenho 2 minutinhos para falar algumas coisas, pensar algumas coisas que fizeram relação com essa minha pesquisa anterior. O Rublés viveu no Brasil durante o tempo como correspondente e ele escreve esse romance em que várias narrativas se articulam e dão voz a Eleazar von Vogt, que é como se fosse um alter ego dele, né? E ele, que é também um correspondente francês morando em Alcântara, Maranhão, e as leituras que ele faz do Brasil. A Raquel Camargo, ela entende que esse romance faz releituras da autoridade brasileira vista de uma perspectiva em que surge a possibilidade de imagens surpreendentes do Brasil, frutos do encontro entre personagens franceses e brasileiros e também a experiência de um francês que viveu no nosso país. Aí é muito semelhante com essa família Toné. Ela também comenta que, assim como os primeiros viajantes, no romance de Rublés, o imaginário criado, ou o imagotipo, toma forma na representação do Brasil enquanto país de paisagens exuberantes com uma população socialmente desprivilegiada. Não muda nada. Nosso país ainda tem paisagens de tirar, né, cair o queixo, mas a população é desassistida de maneira geral, né? E tem uma citação no texto de Rublés
A Loredana é uma italiana que se encontra com ele aqui no Brasil e pergunta se ele já não cansou do Brasil. Esse Eleazar diz: não, na verdade, não. Gosto das pessoas daqui. Tudo é possível com eles. Eles não ficam remoendo velhas histórias como na Europa. O que existe atrás deles? 400 anos, 500 anos de história? Então, a gente vê aqui uma visão solidária. Porém, na boca de outro personagem, o Nelson, quando fala para Moema, filha do Eleazar, ele mora numa favela, e ele faz uma leitura da sua sociedade ali do século XX. 90 milhões de pardos sem certidão de nascimento, carteira de identidade, mais metade da população reduzida aos limites extremos de pobreza. Ou seja, na obra de Robles, a obra caracteriza os personagens, especialmente os estrangeiros, reiteradamente deslumbrados com as paisagens paradisíacas do Brasil, porém, esse encontro entre o povo e o território mantém-se inalterado. Como, né, isso se mantém inalterado? E, para terminar, é uma citação tanto de Carlos Prado como de Robles, a famigerada dualidade desse olhar diante das belezas e os horrores encontrados abaixo dos trópicos é lugar comum desde os primeiros relatos sobre o Brasil. De fato, a visão idílica é por vezes veiculada com esse fim, esconder as mazelas do povo, do seu território. São os charmes maléficos do exotismo. De forma mais poética, como o Robles fala, a árvore que esconde a floresta, de qualquer modo, é um sintoma de grave desajuste. É isso. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito obrigada, Priscila. E obrigada por ter aceitado gentilmente o meu convite. Então, eu vou tentar arrematar este bloco 1 com um resumo simples. Eu diria que estas duas últimas falas ilustram duas perspectivas diferenciadas, talvez, de retratar o Brasil. No caso da escritora austríaca exilada, Paula Ludwig, as imagens do país mostram-se, de certa forma, não contaminadas pelos estereótipos, que em muitos outros escritores, inclusive ainda vivos, são evidentes. As vivências do país Brasil são captadas pela poeta e por ela traduzidas com uma sensibilidade aguçada pelas circunstâncias existenciais muito difíceis do exílio, em que o eu lírico parece até penetrado pelo outro brasileiro. O caso da família Toné, que eu não domino, só conheço pela exposição da Priscila, já ilustra bem a natureza intrincada da chamada autoimagem do Brasil. Uma imagem, neste caso, nascida na França, com o primeiro membro ilustre da ilustre e letrada família, literalmente viajando ao Rio de Janeiro. Depois é cultivada pelos filhos, já no Brasil, e o neto, o Visconde, com sua produção literária, que já passa a fazer parte do cânone da literatura brasileira, com o romance Inocência. Ele configura o chamado locus rural brasileiro, com tons violentos, é certo, mas com umas pinceladas europeias, através do exotismo da personagem alemã Maier, que pesquisa borboletas e descobre no país uma espécie nova, que é a Papilio Inocência, e também através da maneira como ele configura, a maneira idealizada como ele configura os sertanejos, conforme a Priscila mostrou. Tá? Eu abro o espaço agora para perguntas. Temos 10 minutos ou mais para perguntas. Eu recebi uma pergunta no meu e-mail, na verdade é um pedido. Alguém que diz assim: estou amando imagens do Brasil quantos espelhos. E pede, é a Manuela de Palma Coelho Germano, e ela pede se a professora poderia disponibilizar uma lista das obras mencionadas. Eu imagino que esta professora seja eu. E eu responderia que as obras mencionadas passaram quase todas
no PowerPoint, e as outras obras estão assim, à disposição no Google. Talvez ela possa ser um pouco mais específica. Eu fico à disposição no meu e-mail para ela entrar em contato comigo. Tá? Não sei se vieram, não recebi mais perguntas, só estas. Vamos ver se vem mais algumas agora. Acho que não tem, é certo. Então, eu tomo a liberdade e encerro o primeiro dia deste simpósio, agradecendo à professora Marina Massimi o acolhimento, à Mariana e à Priscila a pronta colaboração no evento, e à equipe técnica do IEA, sem a qual não sobreviveríamos. Verdade, eu agradeço a organização do evento, o cuidado. A professora entrou em contato comigo o ano passado, foi o primeiro evento que eu participei com um ano de antecedência, e eu fiquei já bastante com aquele grau de responsabilidade desde o início, e comecei a pensar de uma maneira diferente os eventos que a gente tem que propor ali no Instituto Federal, fazer assim, dessa maneira tão organizada e responsável e apaixonada como a professora faz. Dá para ver, né, que quem me apresentou eu descobri os seus textos na internet, né, e a professora Mayu, que estava na minha banca, que fez o nosso contato, ela comentou sobre essa menção, ela comentou sobre você, vou chamar de você. E, assim, agradeço bastante o convite, me sinto honrada, né, e agora feliz que sinto que pude contribuir, dá aquela sensação de que a gente não é à altura. Como a professora que pediu a sua lista ali, provavelmente é a mesma sensação que eu tive, é essa sistematização, né? Alguém que leu e que entende o viés de cada um desses livros e, assim, chega para a gente de uma maneira muito mais fácil de entender. Então, acho que acredito que é isso que ela quis dizer. É a mesma sensação que eu tive. Marina, você queria falar alguma coisa para fazer o very end do simpósio? Agradeço muitíssimo, né, as professoras, você, a professora Celeste, por essa belíssima exposição introdutória, e depois também a professora Mariana, a professora Priscila. Acho que é um percurso muito rico, apaixonante, né, e muito obrigado pela generosidade em compartilhar o resultado dessas vossas pesquisas aqui conosco. E também desejo uma continuação amanhã e depois desse percurso tão rico, desse mosaico que a professora Celeste está propondo. E a Priscila tem razão, a professora Celeste é uma pessoa muito cuidadosa na pesquisa, né? Dá para ver na exposição dela, mas também na organização desses momentos de encontros, de forma que, quando eles acontecem, eles são muito ricos, muito bem preparados. Então, eu só tenho que parabenizar a professora aqui, de novo, por causa disso. Muito obrigada e boa continuação a todos desse evento. Então, até amanhã, com mais apresentações e com mais espelhos do Brasil. Muito obrigada a todos, aos participantes e aos espectadores.